Olá, meninos dos nonos. Espero que estejam todos bem, com muita saúde, estudando bastante. Estamos na reta final, então bora. Essa aula se refere às aulas dos dias 17 e 20 de novembro de 2020. Nós vamos trabalhar o tempo presente perfeito, present perfect tense, tá? É um tempo verbal que equivale a uma ação que aconteceu lá no passado e que vem até ao ato da fala. Não temos esse tempo verbal correspondente em português. Então, vejamos. Formando o presente perfeito. O presente perfeito de qualquer verbo é composto por dois elementos. Quais são esses elementos? O auxiliar have ou has, de acordo com o sujeito, e o past participle do verbo principal. O past participle vocês vão encontrar naquela lista de verbos irregulares e de verbos regulares, que com os verbos principais, vocês acham em qualquer livro de inglês, a partir do 7º ano, vocês encontram essa lista de verbos com o past participle. Lembrando que essa lista tem 4 colunas, que é uma coluna do verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que não está sendo conjugado, que tem as terminações ar, e, ir, andar, comer, partir. Tem a coluna do verbo no passado, tem a coluna do verbo no past participle e a tradução. Por enquanto, a coluna que vai nos interessar é a terceira coluna, que é a coluna do past participle, ok? Vou colocar para vocês a estrutura aqui. Present Perfect Tense nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, para eu formar uma sentença na forma afirmativa, primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho o auxiliar que combina com o sujeito, que é o have ou has, e eu tenho o past participle do verbo principal mais o complemento da frase. Então, o exemplo que eu tenho aqui, sujeito, I, o auxiliar que combina com I é o have, o past participle aqui de um verbo regular, que é um verbo terminado em Y, precedido por uma consoante, eu tiro o Y e ponho IED. Então, eu tenho I have tried sushi before. Eu experimentei sushi antes. A tradução depende da situação. É uma tradução que equivale ao passado, tá? Pode ser uma tradução no passado, mas também eu posso traduzir utilizando a mesma tradução auxiliar have também, tá? Depende da situação. Quando eu uso a tradução no tempo passado, eu não tenho um tempo definido, um tempo determinado. Eu posso mencionar um período de tempo, mas especificar eu não tenho. Quando eu especifico o tempo, aí eu uso um passado simples. Agora, para a forma negativa, também é muito simples. Eu tenho o sujeito, eu tenho o auxiliar have ou has, mas a partícula negativa not, mais o past participle do verbo principal e o complemento da frase. Então, eu tenho I have not tried sushi before ou I haven't tried sushi before. Eu não experimentei sushi antes. Eu tenho a forma interrogativa, também muito simples. No inglês, a forma interrogativa é muito simples. Eu uso o auxiliar antes do sujeito e mudo a entonação de voz, né? Afinal de contas, é uma pergunta. Então, eu tenho lá o have ou has antes do sujeito, eu tenho o sujeito, o past participle e o complemento da frase. Have you tried sushi before? Você experimentou sushi antes? Ok? Bom, o presente perfeito, ele pode ser usado para indicar ações que começaram lá no passado e que vêm até o presente, que foi o que eu disse no início da aula, né? Temos alguns exemplos aqui, ó. I have been living in Rio de Janeiro
since 2010. Eu tenho aqui uma referência ao período, mas eu não tenho uma data específica, né? Como passado simples. Então, a tradução é: estou morando no Rio de Janeiro desde 2010, ou eu moro no Rio de Janeiro desde 2010. Nós temos também os advérbios de ação, que são frequentemente usados no present perfect tense. Então, eu tenho already, yet, ever, just, never, always, lately, often, recently, frequently. Então, veja só, alguns deles são específicos. Por exemplo, ever geralmente é usado em sentenças interrogativas, ok? Podendo também aparecer nas negativas. Porém, firme, geralmente usado em sentenças interrogativas, que é o foco do nosso livro, tá? Never é usado em sentenças negativas. Na verdade, a negativa vai ser a palavrinha never, ok? Vejamos alguns exemplos também com o uso desses advérbios. She's never been to the United States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. Então, quando eu uso never depois do meu auxiliar, has ou have, e antes do verbo no particípio. Então, eu tenho she's never been to the United States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. I have always wanted to study. Então, always, olha a posição. Depois do meu auxiliar e antes do principal, do verbo no particípio. Eu tenho aqui o uso de lately. He has been arriving early lately. Ela tem chegado cedo ultimamente. Então, lately geralmente aparece também no final de sentenças, ok? Temos... Ok, gente, certo. Tem mais um exemplozinho aqui, mas eu vou dando ao longo das explicações, tá certo? Vou compartilhar com vocês agora alguns exemplos primários para a gente poder treinar. Antes de tudo, vamos à conjugação aqui, ao uso, conjugação não, ao uso do auxiliar have ou has. Para I, eu tenho have. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Para I, eu tenho have. Para you, have. Para he, has. Para she, has. Para it, has. Para we, have. Para you, have. And para they, have. Ok? Então, é só memorizar. Para he, para she, para it, eu uso has. He, she, it, has. Ok? Vamos fazer um exercício agora primário, ok? Porque, obviamente, a gente tem que começar dos mais simples para a gente poder ir para os mais complexos e entender um texto, entender uma pergunta, entender uma música, um filme. Vamos fazer juntos. Eu tenho aqui, por exemplo, my friends. My friends. Ok, o meu verbo é o lived. Ok, então eu tenho essa frase. My friends lived in another country. Vamos para a estrutura. Eu tenho sujeito, estrutura da forma afirmativa. Eu tenho sujeito, my friends. Qual é o auxiliar? O have ou has, que vai combinar com my friends. Interpretação. My friends, meus amigos ou minhas amigas. Não é mesmo que eu falar they? É como se eu estivesse falando eles ou elas, né? Então, o auxiliar correto aqui vai ser o have, né? Porque está no plural. Se tivesse no singular, se eu estivesse falando de um amigo, aí seria he ou she.
Para he ou she eu uso has, tá? Mas estamos com plural. Então, aqui é have. My friends have lived in another country. Vamos à forma negativa. Vamos lá? Como que eu monto a forma negativa? My friends have not lived in another country. My friends haven't lived in another country. Olha só, gente. Então, o que aconteceu aqui? Houve a junção da partícula negativa not com auxiliar, haven't, formando a forma contrata, ou forma contraída, né? My friends haven't lived in another country. Esse aqui é mais usado principalmente na oralidade, ok? Então, eu tenho essas duas formas para expressar a forma negativa, tá? Escolha, qualquer uma tá certa. Agora, interrogativa. Have my friends lived in another country. E entonação de voz, né? Então, have my friends lived in another country? Ok? Como que é? O auxiliar vem para frente do sujeito e o restante da frase continua o mesmo. Para eu dar a resposta curta afirmativa, yes, eu estou falando dos meus amigos, são eles. Sempre que eu tiver um nome, que eu tiver um substantivo, eu substituo por um pronome nas respostas curtas. Então, yes, they, oops, I'm sorry, they have. Yes, they have. No, they haven't. Pronto, simples assim, ok? Tudo bem? Vamos para mais um exercício aqui, para a gente fazer juntos e esclarecer as dúvidas, ok? Eu tenho aqui, ó, Julie has bought many things. Então, Julie comprou muitas coisas, ou tem comprado muitas coisas. Então, vamos lá. Julie é she, é o mesmo que eu estou falando she. Para she eu uso has, né? Então, vamos completar. Julie has bought many things. Bought é o particípio passado do verbo to buy, né? O particípio passado de to buy, comprar. Aí eu fui lá na tabelinha e vi que o particípio é bought, ok? Então, vamos para a forma negativa. Julie has not bought many things. Julie hasn't bought many things. Ok, escolha uma das duas. Todas as duas estão corretas. E lembrando que a forma contrata é mais usada principalmente na oralidade. Agora, a interrogativa. Has Julie bought many things? Has Julie bought many things? Auxiliar na frente do sujeito. E o verbo no particípio continua tudo a mesma coisa. Resposta curta. Yes. She, eu não tenho que substituir. Eu tenho que substituir por um pronome. Julie, she. Yes, she has. No, she hasn't. Gente, isso aqui tudo é a teoria, né? E aí, na prática, é a coisa mais acelerada, a coisa mais rápida, né? Mas primeiro eu preciso ter a minha base para eu entender um texto, para eu ler um texto quando aparecer um texto, com esse tempo verbal, reconhecer e conseguir desenvolver, ok?
Tudo bem? Aqui eu tenho um link. Esse link aqui equivale a esse tempo verbal, o presente perfeito, tá? Present Perfect Tense. São cenas de filmes com falas dos personagens usando esse tempo verbal. Então, é interessantíssimo para aprimorar a teoria, para vocês verem realmente como que é na prática. Acessem o link do YouTube, são cenas de filme, muito interessante, e serve como listening, que é para vocês praticarem também. É bastante interessante, ok? Vou compartilhar com vocês agora o livro on page 84, e aqui é bem específico. Aqui trata-se de uma pergunta direta, tá? Isso aqui no tempo presente perfeito, ouve muito. Então, have you ever? Você já? Aí vem o verbo aqui no particípio. Você já viajou para tal lugar? Você já esteve em tal lugar? Você já conversou com tal pessoa? Have you ever? Então, podem firmar, praticar, tá? Have you ever? Have you ever? Ok? Quando eu tenho essa perguntinha aqui, quando eu tenho esse advérbio aqui, o ever, eu geralmente na frase eu vou ter already, que também é um advérbio, already. Ever significa já em perguntas, em sentenças interrogativas. And already significa já em sentenças afirmativas. Number 1, observe the picture and read the dialogue. Then check what is correct. Have you ever ridden a horse? Ridden vem do verbo ride, andar a cavalo, ride a bike, bicycle, andar de bicicleta, ok? Então, have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Yes, I have already ridden a horse. Sim, I have already. Já, I have already ridden a horse. And you? Have you ever made a sandcastle? Você já fez um castelo de areia? Have you ever made? Lembrem que o verbo tem que estar no particípio passado, lá naquela listinha. Have you ever made a sandcastle? No, I have never made a sandcastle. Observem que o verbo aqui, o auxiliar, não está na negativa, porque a partícula never já exprime essa negativa, ok? Então, no, I have never made a sandcastle, but I have already played in the snow. Mas eu não, nunca fiz um castelo de areia, mas eu já brinquei na neve, ok? Vamos lá, gente, olha só. They are talking about, eles estão conversando sobre actions they did at a specific moment of their lives. Ações que eles praticaram no momento específico de suas vidas. Mais ou menos, né? Vamos ver outra. Actions they have done in their lives without saying when they did them. Certíssimo. Então, ações que eles fizeram em suas vidas sem mencionar, sem dizer quando isso aconteceu, né? Letter B. The expression have you ever is followed by the infinitive form of a verb. Então, have you ever é seguido por um verbo no infinitivo? Não, é seguido por um verbo no particípio. The past participle form of a verb. We use already to talk about something we have done, de algo que que a pessoa já fez, né? Talk about something we want to do, algo que a gente quer fazer. Não. O correto é algo que nós tínhamos feito. Vamos lá, essa aqui. We use never to talk about the future. Para falar do futuro. Talk about something we haven't done, de algo que a gente não fez, né? Never é de algo que a gente nunca fez, ok? Now on page 85,
Complete the following questions and answer them. Então, aqui vocês vão completar. Isso aqui é todo um trabalho de base, de estrutura, tá? Cognitiva, para vocês conseguirem desenvolver o cognitivo mesmo, tá? Para vocês conseguirem formar sentenças, fazer perguntas. Então, esse exercício é excelente para esse tipo de desenvolvimento. Ó, have you ever? O verbo é travel. Então, eu tenho que colocar esse verbo no particípio. Have you ever traveled? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Have you ever traveled by train? Você já viajou de trem? Então, tem duas respostas. Se sim, você vai colocar a resposta curta e a resposta completa. Yes, I have. Yes, I have already, porque eu tenho ever aqui, aí eu vou usar already. Already traveled by train. E tem a resposta negativa também. Vamos lá. Olha aqui. Yes, I have. Yes, I have already traveled by train. No, I haven't. No, I've never traveled by train. Então, de acordo com a sua realidade, se você já viajou de trem, yes, I have. Se você não viajou de trem, no, I haven't. Mas eu quero que vocês coloquem tanto a resposta curta quanto a resposta completa. Esse aqui agora está pedindo para você fazer toda a pergunta, ó. E o meu verbo é o verbo to be. Então, vai ficar have you ever been... Have you ever been, que é o particípio do verbo to be, não tá pedindo para usar have you ever? Então tá. Have you ever been on TV? Você já esteve na TV? Então, para quem já, vai dar a resposta yes, né? Yes, I have. Yes, I have already been on TV. No, I haven't. No, I have never been on TV. Ou I've never been on TV. Ok? Quem já esteve, vai colocar que sim, yes, I have. Quem não esteve, no, I haven't. Lembrando que são as duas formas, tanto a resposta curta quanto a resposta completa. Letter C, Mexican food. Então, qual que é o particípio do verbo to eat? Eaten. Have you ever eaten? Have you ever eaten Mexican food? Para quem já comeu, yes. Para quem não, no. Yes, I have. Yes, I have already eaten Mexican food. No, I haven't. No, I've never eaten Mexican food. Ok? Então, lembrando aqui que você, a pergunta tem o ever, a minha resposta afirmativa vai ser com already e a negativa com never. Portanto, meu verbozinho, meu auxiliar, verbo auxiliar, não vai para negativa. Letter D. O verbo é cook, que é um verbo regular. Então, é cooked. Have you ever cooked a meal by yourself? E aí, você já fez uma refeição você mesmo? Para você mesma? Vamos lá? Então, yes, I have. Yes, I have already cooked the meal by myself. Isso. Se aqui está falando yourself, está perguntando de você, você vai responder na primeira pessoa, myself. Aí tem que trocar aqui, ok? E no, I haven't. No, I've never cooked a meal by myself. Mesma coisa, tem que trocar aqui, tem que prestar bastante atenção nas perguntas para a gente poder responder de acordo, né? Então, se tá falando yourself, você mesmo, você tem que falar eu mesmo, myself. Letter E, o verbo é see. Então, seen é o particípio. Have you ever seen a polar bear? Você já viu um urso polar? Acredito que a maioria das respostas aqui vai ser no, não vale do zoológico, hein? Então, yes, I have. Yes, I have already seen a polar bear. No, I haven't. No, I've never seen a polar bear. Acredito que a maioria das respostas vai ser o não, né? Letter F. Dream. Esse verbo aqui, ele é dito como regular e irregular, porque a terminação dele pode ser com ed e
pode ser só com um T também, tá? Então, vamos lá. Have you ever dreamed you could fly? Você já sonhou que poderia estar voando? Então, para aqueles que sim, yes, I have. Yes, I have already dreamed I could fly. No, I haven't. No, I've never dreamed I could fly. Então, olha só, gente, dreamed aqui também pode ser só com a terminação T de tatu depois do M, tá bom? Porque, de repente, vocês vão olhar lá na lista e ver o verbo dream com a terminação T. Tá certo também, ok? Pode ser com ED ou com T. Ok, galera. Ok, nas aulas a gente parou nesse exercício aqui. Tá certo, gente. Olha, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem para que sejam tiradas nas aulas online, tá bom? Então, estudem bastante, revejam, façam com carinho esses exercícios, tá certo? Fiquem com Deus, beijo para todos.